Eu queria convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 7. Livro dos Juízes, no capítulo 7, a partir do verso 7. Juízes 7, a partir do verso 7, nos diz assim: E disse o Senhor a Gideão: Com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas embaixo no vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Levanta-te e desce ao arraial, porque o tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço porá ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então, fortalecidas as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço porá, e até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: Eis que tive um sonho, e eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até a tenda, e a feriu, e caiu, e a transtornou de cima para baixo, e ficou caída. E respondeu seu companheiro e disse: Não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou, e voltou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, com tochas neles acesas. E disse-lhe: Olhai para mim, e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu à extremidade do arraial, será que, como eu fizer, assim farei vós. É interessante quando a gente pensa nesse negócio de amor de Deus, porque há um pensamento que nos leva para a reflexão das promessas de Deus a nosso respeito. E quando você fala em promessas de Deus para o homem, o que vem à mente? A gente lembra da promessa de que o Senhor não nos abandonará, o Senhor não nos deixará. Qual outra promessa que a gente se lembra? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Uma outra promessa que a gente lembra: Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E por aí vai. A gente vai se lembrando das promessas e promessas e promessas, só que a gente às vezes se esquece de que tem promessa de dificuldade para a gente também. Tem ou não tem? Na Bíblia que você e eu lemos, na Bíblia em que o povo da primeira igreja batista em Porto Novo se apoia, existem promessas difíceis, promessas que fazem as nossas pernas tremerem. Há a promessa, por exemplo, de que muitas são as aflições do justo. Há a promessa de que no mundo nós teríamos tribulações, muitas tribulações. E aí,
se a gente não estiver conectado com essa ideia, a gente tende a começar a não perceber o amor de Deus nas batalhas, porque perceber o amor de Deus no tudo posso, naquele que me fortalece, no prisma não do correto, mas daquele assim, de eu passo como uma avalanche por cima de tudo. Pensar no amor de Deus, quando imaginamos aquele que caminha conosco no vale da sombra da morte, é fácil, é mole. Agora, quando nós estamos na batalha, quando nós estamos enfrentando as maiores adversidades, quando nós estamos enfrentando o medo, quando estamos apertados diante de alguns desafios, há um perigo muito grande de não percebermos ou não entendermos o amor de Deus por nós. E nós estamos pensando esse mês sobre isso, porque Ele me amou, e porque Ele me amou, eu posso ter dificuldades, pastor? Eu passo pelas lutas? Se Ele me ama, que Deus é esse que me amando vai me permitir passar pelas dificuldades da vida? Sim, porque é inclusive através das dificuldades da vida que nós conhecemos o amor e a revelação do Pai em cada um de nós. É inclusive nesses momentos onde somos desafiados, somos acometidos por mais diferentes circunstâncias, que temos também a oportunidade de provar e ver que o Senhor é bom. Me lembro de um testemunho de uma irmã que dizia da experiência sua com a sua mãe. A mãe começou a ter um processo degenerativo, até descobrirem que era Alzheimer, e ela esqueceu de praticamente tudo. Não sabia mais quem eram os familiares, quem era a própria filha, mas de uma coisa ela não esqueceu: do seu Senhor. E todos os dias, ao repousar, aquela senhora recitava o Salmo de número 37, verso 25: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo padecer necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Coisa linda é quando, mesmo diante das enfermidades deste mundo, não nos esquecemos da impressão do amor do Pai, que está marcada e gravada em nossa vida, em nossos corações. Na tua vida, na tua história, está marcado o amor de Deus que nos fez sair das trevas e caminhar em direção à luz, o amor de Deus que escreveu o nosso nome no livro da vida, de onde ninguém pode tirar. Há uma fila aí no sistema de regulação de saúde, e lá, dependendo da situação, nomes são retirados, trocados, pessoas são colocadas, pessoas são retiradas, outros estão aguardando. Há uma outra fila enorme, num outro livro de espera, lá no INTO. Mas no livro da vida, só o sangue de Jesus pode marcar o nosso nome. E as dificuldades dessa vida não poderão nos separar do seu amor, o amor do Pai, que está em nós através de Cristo Jesus. E na vida de Gideão, especialmente nesse momento, nós vamos ver uma coisa esquisita da parte de Deus. O livro de Juízes é um livro que conta da história do povo de Israel no momento onde não havia rei sobre aquela terra. E diz o texto de Juízes que, não havendo rei, o povo fazia o que lhe parecia bom aos olhos. Ou seja, se eu acho que é certo, eu estou fazendo, não estou nem aí. Se eu acho que é bom, eu estou fazendo. Parece até um contexto não tão diferente do que a gente vive. Há algumas pessoas que vivem por si mesmas, elas se autodenominam donas dos seus narizes, ou do seu próprio nariz, e dizem: eu vou fazer o que eu quero, afinal de contas, sou eu que pago as minhas contas. Você já deve ter ouvido isso por aí. O fato é que nem lá e nem cá somos donos de nada. Se não for a graça e a misericórdia do Senhor, nós estamos perdidos, estamos completamente fora de qualquer escape. E aí, nesse momento onde o povo tinha desobedecido, e a desobediência traz consequências sérias, a desobediência é sempre o pior caminho, às vezes o mais gostoso, o mais fácil, mas não o mais rentável do ponto de vista de lucro, porque desobedecer custa caro. E o povo tinha desobedecido, e agora os midianitas estavam em cima daquele povo, estavam atacando o povo de Deus. E quase que como um padrão, o povo de Deus fazia besteira, vinha um homem de Deus,
trazia uma palavra de repreensão, uma chamada ao arrependimento, o povo se arrependia, Deus derramava da sua graça, da sua misericórdia, e daqui a pouco o povo errava de novo. Deus mandava um profeta, uma chamada ao arrependimento, uma palavra de repreensão, uma chamada ao arrependimento, a volta do povo, a bênção de Deus e a desobediência, e assim vai. Mais ou menos o que a gente faz. De vez em quando está a gente nesse processo. A gente erra, Deus chama a repreensão, ao arrependimento, a gente volta, e daqui a pouco está a gente pisando na bola de novo. Senhor! E às vezes a gente fica pegando no pé do coitado do Pedro, porque negou 3 vezes, e a gente olha, se for contabilizar. Mas o fato é que Deus vai fazer um negócio estranho, porque Ele levanta Gideão, e Gideão já se denomina o pior dos piores. É como se Gideão estivesse dizendo para Deus: Senhor, eu sou a poeira. Me permitam aqui a expressão, mas você conhece. Eu sou a poeira. Não era nem o cocô do cavalo do bandido, não, era a poeira do mosquito que pousou ali, das patinhas do mosquito. Ele diz: eu sou o menor, a minha tribo é menor, não sou eu não consigo, não é comigo. E ele está malhando trigo, e Deus vai dizer: não, é você mesmo. E aí Deus convence aquele homem, e ele vai então arregimentar um grande exército, 32 mil homens. Poxa, você com 32 mil pessoas ao teu lado, ou 31.999 pessoas, você fica corajoso, não fica? Poxa vida, vem para dentro. Falar isso com mais 31.999 pessoas do lado, só que Deus olha aquela multidão de gente e diz assim: Gideão, tem muita gente aí, fala com eles lá, que os medrosos e covardes podem ir embora. E aí Gideão fala: olha, os covardes e quem está com medo aí pode ir embora. E numa tacada só, 22 mil homens voltaram para casa. Porque é assim, tem gente que só está esperando o vizinho ir embora para ele ir também. Ele está ali dando uma de corajoso, mas no primeiro passo que o que sai do lado dele sai, ele vai junto. E aí ficam lá 10 mil, e Deus diz: ainda tem muita gente, Gideão. E bota o povo para beber água, e Deus vai dizendo assim: esse aqui não, aquele ali também não, aquele outro também não. E de vez em quando Deus dizia: aquele sim. E eu fico imaginando Gideão nesse momento, de 32 mil, agora 10 mil, e desses 10 mil Deus vai dizendo: não, volta para casa, volta para isso, para casa, para cá. Esse fica, e aí no final de tudo, você conhece a história, ficam 300 homens. Você já imaginou Gideão sair com menos de 1% do exército que ele tinha anteriormente? O que passa na cabeça de um homem numa hora dessa? Deus me chama, Deus fala que eu vou conseguir, e aí ele reduz esse exército. Em contrapartida, o que a Bíblia vai dizer a respeito do exército midianita? Que eles eram como nuvens de gafanhoto, que os camelos eram como areia do mar. E aí Deus faz esse negócio, e a primeira lição que eu tiro desse texto para a nossa vida, para que a gente reconheça o amor de Deus, mesmo na batalha, é aceitar a metodologia de Deus. A metodologia de Deus, muito embora seja a melhor, nem sempre bate com a nossa. Quase sempre a gente pensa de modo diferente de Deus, porque a gente pensa por uma lógica, por um caminho, e Deus vem com uma circunstância totalmente nova, diferente. E é isso que acontece. Ele chama Gideão e diz: olha, é com esse que você vai, Gideão. E é interessante porque há muitos momentos na nossa vida que nós nos frustramos com as escolhas de Deus em nossa vida, que nós tendemos a nos entristecer com aquilo que Deus está fazendo, e convenhamos, muitas das vezes fica difícil entender esse amor num processo onde parece que Deus está jogando contra, parece que Deus está querendo ver o circo pegar fogo, quando na verdade Deus cuida nos mínimos detalhes, Ele sabe o que faz, Ele tem todo o poder, toda a autoridade, e no processo que Ele mesmo determina sobre a nossa vida, não há chance de erro, não há chance de derrota. Mas como é difícil olhar para as mãos de Deus mexendo as coisas e entender que aquilo ali será para o nosso bem. É interessante porque Gideão agora se vê com aqueles poucos homens,
E é preciso confiar em Deus. Que diante daquela batalha, Deus estava com ele. Que Deus iria honrá-lo. Que Deus iria fortalecê-lo. Que embora fossem poucos aos olhos humanos, eram os suficientes para que Deus pudesse agir. E sabe de uma coisa? A gente adora a multidão. No Brasil tem uma ideia do que está dando certo é o que está cheio. Você passa, por exemplo, por um restaurante e aquilo ali é bom demais, ó, vive com fila. Você para chegar ali para almoçar, você tem que tomar o café da manhã lá, na fila, para você conseguir almoçar lá pelas 3. É muito bom aquele restaurante ali, muito bom. Você vai no médico, diz assim, ih, aquele médico ali, olha, para você conseguir uma consulta só daqui a 8 meses. Eu morro, não sou atendido, mas lá é bom. Aquele médico é excelente, porque está cheio. Na nossa cultura, o que está bom, o que está dando certo, tem que estar, lotado. E não era diferente na vida de Gideão. Ele também, e era até lógico, era matemático. O fato é que Gideão olha agora e tem 300 com ele. E aí do outro lado tem aquele grande exército. E sabe de uma coisa tão maravilhosa? É que Deus não tira de nós a nossa humanidade. O que Deus pergunta para Gideão? Deus sabe do nosso coração, irmãos. Se tem uma coisa que Deus não é bobo, a gente que é e pensa que Deus é. Ah, não, pastor, eu não penso que Deus é bobo, não. Vai dizer que você já não deu uma de Adão com Deus. Adão foi lá, se escondeu, e Deus vem. Adão, Eva. Como se Deus não soubesse, né? Aquele homem agora está ouvindo de Deus o seguinte, olha, você está com medo? Se você está com medo, faz o seguinte, eu vou te levar. Vai até uma tenda e leva com você o seu companheiro, se você estiver com medo. E Gideão sai dali e vai para uma tenda. E aí eu aprendo uma segunda coisa. Para perceber o amor de Deus, a gente tem que se submeter à geografia de Deus. É aonde Deus quer que eu esteja. Às vezes a gente quer sair do lugar que Deus nos colocou e ir para outro lugar. Às vezes a gente quer forçar a barra e dizer que não é aquele o momento ou aquela hora, e aí a gente sai, só que está tudo errado. Porque às vezes o negócio apertou, porque às vezes o negócio não está legal do aspecto humano. A gente entende às vezes, a gente entende às vezes que por alguma razão é para a gente picar a mula. Mas na verdade, quando nós estamos sob os desígnios de Deus, aonde Deus coloca é lugar para a gente estar. E Deus fala com Gideão, vai, desce a tenda. Ele não falou, vai e procura, não. Gideão não ficou assim procurando, onde é a tenda, ouviu aqui, ouviu ali. Gideão foi a uma tenda. E chegou lá, tinha um homem contando de um sonho. E ele disse o sonho, que via um pão, uma torrada, descendo a ladeira e batendo sobre aquele exército e dissipando aquele exército. E aí um outro narra, enquanto narra, o outro interpreta e diz assim, olha, isso não é outra coisa, senão a vitória de Deus nas mãos de Gideão. Isso aí é a espada de Gideão contra o exército midianita. E aí acontece uma coisa tão poderosa na vida de Gideão, porque ele se encoraja. Sabe, queridos, Deus levou Gideão naquela tenda para que ele ouvisse algo, que ele pudesse revitalizar o coração, para que ele pudesse ouvir as palavras certas, aquilo que vinha de Deus, e no seu coração vir sobre ele um sentimento de encorajamento, dizer, tá certo, tá legal, vai dar, eu vou sair vitorioso porque o Senhor é comigo. Sabe, Deus vai colocando a gente no lugar que Ele quer, no lugar que Ele deseja. Para experimentar e provar do amor de Deus, nós precisamos, além de nos submetermos à metodologia de Deus, nos submetermos também ao direcionamento dEle para a nossa vida. Senhor, eu estou nas Tuas mãos, e fazer como nós acabamos de cantar agora há pouco, eu estou rendido, o Senhor me leva para onde o Senhor quiser, porque só alguém rendido mesmo para ir a lugares que às vezes a gente não quer, mas que por estar rendido a gente vai. Quem já foi aí rendido, sabe?
você vai. Uma vez eu fui rendido e me mandaram deitar no chão. Eu não queria deitar no chão naquele momento. Estava descansado, a coluna estava boa, não precisava espichar, né? Mas tive que deitar. Deitar no chão. Porque é assim, você está rendido. Mas quantas são as vezes que a gente se debate, que a gente não quer, que a gente briga com Deus, mas Gideão foi. Ele foi, e foi com medo. Deus disse para ele, olha, se você tiver medo, e a gente tem o costume de dizer, olha, aquilo que traz paz no seu coração é de Deus. Não é assim que a gente fala muitas vezes? Olha, o coração de Gideão não estava em paz, não. E era de Deus. Porque há momentos na vida da gente que a ideia de Deus, o sonho de Deus, o plano de Deus, o caminho que Deus traça, não vai muito com o nosso. Vai de encontro aos nossos interesses, vai de encontro aos nossos pensamentos. Mas quando se tem a certeza de que é Deus que está mandando, a gente vai. E Gideão foi. E ele ali foi encorajado e ouviu aquilo que deveria ouvir. E eu fico imaginando a vida de outro homem de Deus, Elias. Quando lá no capítulo 17, 1 Reis, a Bíblia vai dizer sobre a vida desse homem, a cada passo que ele dá, tem uma expressão antes. E a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, e aí fala, vai a Acabe, depois vai ao ribeiro de Querite, vai a Sarepta, mas antes dessas ordens, antes desse posicionamento, vinha anteriormente a expressão, e a palavra do Senhor vinha a Elias. Como é bom poder andar sob a direção da ótica do GPS de Deus. Às vezes a gente não quer seguir muito as coordenadas, né? Quantas vezes a gente é tentado a sair do plano de trilha, do plano de viagem e pegar um atalho. Eu me lembro de várias vezes, eu com Viviane, e a gente no caminho, eu nunca tinha ido, não conhecia, mas todo homem tem essa inclinação. Pode deixar, deixa comigo, eu sei o que estou fazendo. Não, mas o GPS está mandando ir para... Não, eu vou para lá, daqui a pouco ele recalcula aqui, a gente está, pertinho. Aí vai e sai. E a mulher sábia edifica a casa. Ela tem ficado quieta, para depois ouvir uma frase que toda mulher gosta de ouvir, muito mais do que eu te amo, do que você é a mulher da minha vida. Sabe qual é? Você estava certa. É ou não é, mulher? O marido falar esse negócio para a esposa soa como música. A mulher glorifica o nome do Senhor. Senhor, muito obrigado por honrar a tua filha nesse momento, né? Nessa hora. A gente às vezes começa a andar por caminhos que não são os caminhos que Deus quer. Mas aí Deus vem e Ele indica para a gente, olha, vai até aquele caminho. E a gente tem que ter cuidado, porque a estratégia de Deus é a imitação da do diabo. O diabo não cria nada, não tem capacidade para isso, mas ele tenta pegar o que Deus faz e reverter em maldade. Então, ele também vai te levar a lugares que você vai ouvir coisas que vão te derrubar, que vão te levar à lona. Por isso você tem que estar atento, eu tenho que estar atento à voz de Deus, para que Deus possa nos levar para o lugar certo. E ele foi na tenda que Deus mandou. Já pensou se ele vai na tenda que o diabo manda? Ele ia ouvir alguém assim, daqueles medrosos que foram embora, olha, ainda bem que eu saí dessa. Medroso eu sou, mas olha, pelo menos eu sou honesto. É melhor um honesto medroso vivo do que um corajoso acabado. E aí é interessante porque naquele momento Gideão se enche de vigor, se enche de força e ele volta para o arraial. E aí ele vai dizer lá para aqueles homens, ele vai dizer para aqueles homens o seguinte, olha, vamos embora. O texto caminha, deixa eu ler aqui o verso. Então dividiu os 300, verso 16, em 3 companhias, e deu-lhes cada um às suas mãos buzinas e cântaros vazios, com tochas deles acesas. E disse-lhes, olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que chegando eu à extremidade do arraial, será que como eu fizer, assim vós fareis ou farei vós. Gideão ouviu. E lá no verso 15 ainda, diz que Gideão adora. Olha, queridos, quando a gente entende o amor de Deus por nossa vida,
mesmo diante da batalha, mesmo no campo da batalha, nós temos a alegria de adorar ao Senhor, de reconhecer o Deus que temos. E alguém olha para a gente e diz: como pode essa pessoa sofrendo, mas adorando ao Senhor? Gideão, naquele momento, já não tinha mais dúvida alguma de que, por mais que a metodologia fosse difícil de entender, que por mais de que o processo fosse totalmente contrário da lógica humana, mas ele tinha um Deus que estava com ele, que o tornaria vencedor diante daquele exército inimigo. E ele adora o Senhor. Adora o Senhor mesmo antes da batalha. Adora o Senhor mesmo antes do resultado. Mas quem serve ao Deus que serve, quem serve ao Deus que conhecemos, pode ter alegria mesmo ainda no tempo da batalha, porque não há uma batalha sequer que o Senhor tenha perdido. E Ele há de nos tornar vencedor em todas elas, naquela que estamos passando agora e aquelas que estão no porvir. E aí, Gideão volta, e ele volta obstinado, decidido. E ele diz lá no verso 15, voltou a Israel e disse: levantai-vos. E a gente lê muitas passagens, porque a gente já sabe o final delas, a gente lê sem emoção. Mas você acha que Gideão chegou lá e disse assim, como eu li ali, levantai-vos? Não, ele chegou e, gente, vamos embora. É agora, chegou a nossa vez. E diz a Bíblia que ele repartiu 300 em 3 grupos e deu a cada um a tocha, o cântaro vazio e a buzina. E aí, segundo os estudos, para aquele tempo, o exército era dividido a cada um soldado com buzina, mais 100 controlados por aquele, ou coordenados por aquele que estava com a buzina. Então, na hora que Gideão chega no fronte de batalha com os 300 estão com buzina. Só que aquele outro exército lá não era bom de matemática, porque eles se assustam. E eles não entendem o que está acontecendo, mas quando os 300 começam a tocar a buzina, eles, olha, saem voado. E a vitória é do povo de Deus. A vitória é daquele que confiou no Senhor. A vitória é daquele que buscou ao Senhor. É daquele que não confiou nas suas estratégias, mas do jeito de Deus. Eu vou agir do jeito de Deus. Aquele que não quis caminhar pelo GPS de si mesmo, mas o GPS de Deus. Aquele que tomou a atitude, e é esse o terceiro ensinamento que eu quero registrar aqui nessa noite, para a gente caminhar para o final, que foi a atitude de Gideão. Porque às vezes a gente sabe tudo o que tem que fazer, mas não toma atitude. É interessante porque a Bíblia vai dizer lá em João, capítulo 13, que o próprio Jesus dizendo: se vocês conhecem essas coisas, felizes serão se as praticardes. Sabe por quê? Porque às vezes a gente tem a teoria completa, mas a gente não toma atitude na prática. A gente sabe tudo o que tem que fazer para um casamento dar certo. Não, eu já sei de tudo. Eu já li vários livros, já fui a congressos, a acampamentos de casais, a encontros de casais. Eu tenho todas as fitas, os DVDs do Josué Gonçalves, eu tenho também os DVDs do Cláudio Duarte. Mas o que adianta? Não faz. Sabe tudo, mas não faz. E Jesus está dizendo lá em João 13, olha, vocês serão felizes, vocês serão bem-aventurados, se vocês conhecendo, praticarem. Gideão saiu de uma inércia, saiu de uma teoria e foi na prática. Ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. E agora, ouvindo o encorajamento dentro daquela tenda, de acordo com aquele sonho, Gideão volta para o acampamento e diz aos seus homens, olha, vamos embora. E ele se coloca como exemplo, ele disse, olha, vamos. E quando eu fizer, vocês fazem em seguida. Vocês repetem o que eu estou fazendo. Vocês agem da forma que eu vou agir. E quando eles tocam a buzina, levantam aquela tocha e quebram o jarro, há um mover de Deus. E aqueles homens saem correndo. E assim nós estamos, irmãos, em uma guerra espiritual. Muito mais do que neste mundo, muito mais do que enfrentando as coisas palpáveis, há uma guerra por trás disso tudo.
E a gente não pode ser cético ao ponto de não acreditar, como há muitos que não acreditam, e você acreditando ou não, você está nela. Mas a gente também não pode ficar neurótico. Tem gente também que vê o diabo até onde não devia. A pessoa gasta, estoura o limite do cartão, pede até o aumento do limite do cartão, ganha 1.000, o cartão tem 10.000 de limite, mas está pouco ainda. Aumentar para 15. Mas ganha 1.000. Essa matemática não dá mesmo. Aí vai lá e estoura o limite do cartão. Que coisa boa é comprar. Olha, sensação boa, né? Difícil a pessoa que não gosta de comprar. Triste é pagar. Comprar é bom. Você chegar e pedir, botar na sacola, você vem com a sacolinha, coisa cheirando a novo, né? Dá uma satisfação. Tem gente que passa, os olhos brilham, mas depois vem a conta. E aí estoura o cartão. Aí depois, quando vem lá a fatura, uma vez conversando com um irmão, foi engraçado, porque ele disse assim: rapaz, o diabo é sujo, né? Eu falei assim: o diabo é sujo mesmo. Mas por que você está falando isso? Não, porque o diabo, rapaz, não é mole não, ele é sujo mesmo. Eu tô lá na minha, abri o limite no meu cartão sem eu pedir. Fui lá, rapaz, mas eu fui para comprar um negócio. E trouxe quase que a loja toda. Agora estou endividado, não sei como pagar. Falei, o diabo é sujo e você é descontrolado. Porque o diabo botou a arma na tua cabeça, sei lá. O diabo foi com você. Queridos, quando a gente tem a vida pautada nas mãos de Deus, Deus direciona, Deus escolhe a metodologia, mas a gente tem que ter atitude. Há coisas que Deus não vai fazer por nós. Tem coisas que Deus nunca fez por mim. Deus nunca trocou uma fralda da Valentina para mim. Sempre na minha noite tinha que ser eu mesmo. Deus nunca trocou um pneu do carro para mim. Quando furou, tive que ser eu. E às vezes levar no borracheiro quando não tinha jeito. Mas há coisas que Deus fez por mim que eu não poderia fazer. Eu não poderia morrer numa cruz e dela meu sangue gerar vida na vida de alguém, nem na minha mesmo. Jesus fez coisas por mim que a eternidade não terá suficiência para eu agradecer e pagar a Ele, porque pago já foi pelo sangue do Cordeiro. Quando nós entendemos que a nossa vida está nas mãos de Deus, mas a nossa atitude deve ser exercida, a gente vive uma vida como Gideão e pode provar o amor de Deus mesmo no campo de batalha. Porque a nossa atitude precisa ser desenvolvida. Tem gente que muitas vezes fica naquela de colocar a culpa em todo mundo. Não cresce espiritualmente, fica de mimimi, fica de reclamação, qualquer coisa a pessoa já quer sair, ou sai da igreja, ou sai do ministério, ou sai da função, e agora tem até a saída do grupo, que hoje em dia, primeiro protesto, sair do grupo, pronto. Não quero mais. Não estou dizendo que quem sai do grupo, né, ou todos que saem do grupo, seja isso. Mas aí, a gente vai olhando para momentos como esse na vida de Gideão, irmãos, e entendendo que há pessoas que estão dispostas a viver coisas mais profundas com Deus. Ele que se achava ninguém, ele que se achava nada, e às vezes a gente se acha tanto. Poxa, mas não reconheceram o meu trabalho. Olha, irmãos, a Bíblia diz que galardão recebido na terra não será recebido no céu, porque já foi lhe dado aqui na terra. Deixa para receber na hora certa. Trazendo para o nosso contexto, você trabalha, você queria receber em dólar ou em real? Já pensou seu salário em dólar? Ia dar um up, né? Você vai receber aqui. É claro, irmãos, que é bom receber elogio, é bom receber incentivo, mas, irmãos, não há melhor coisa do que saber por quem estamos fazendo e quem está agindo através da nossa vida. Por isso nós estamos aqui,
como aqueles homens que se apresentaram, aqueles homens que desde o início foram selecionados, que depois ao lamber a água, Deus olhou e disse, não, esse vai porque esse daí está com o coração. Gideão estava lá, irmãos, mas tinha 300 com ele, 300 que não eram medrosos, que não eram covardes, e que se puseram ali naquele momento ali do teste do beber água no rio, de uma forma inteira, intensa, quando Deus olhou e disse, não, esses estão preparados. Eu quero ser um desses 300. Eu quero ser um desses homens. Não quero nem ser Gideão, não. Eu quero ser um daqueles que estão ali no meio, mas que estão ali com a buzina em punho, com o jarro debaixo do braço, com a tocha ali preparado. E quando Gideão disser, vamos, eu vou. Porque Gideão está sob a ótica de Deus. Porque aquele homem está sendo movimentado com as mãos de Deus, e para onde Deus põe alguém, Deus sustenta. Como diz o nosso executivo da Junta de Missões Nacionais, pastor Brandão, ele fala isso, eu já repeti aqui algumas vezes, Deus aponta e paga a conta. Para onde Deus aponta, Ele sustenta, Ele governa, Ele dirige, Ele banca. E ele estava dizendo para Gideão naquele momento, olha Gideão, eu estou contigo, você é meu, você vai na minha força, aquele exército muito grande, aquele exército poderoso, mas não maior do que as mãos de Deus. Querido, querida, você que está aí do outro lado, que você possa entender e perceber o amor de Deus mesmo na batalha, mesmo no campo da luta, que você possa fazer como Gideão e adore ao Senhor. Quanta gente o diabo tem calado, quantas vozes tem se encerrado, porque o diabo entristeceu, porque o diabo machucou, porque o diabo fez e aconteceu. Mas nós, irmãos, precisamos nos manter firmes no amor de Jesus e entender que porque Ele nos amou primeiro, nós podemos amar, de que Ele nos ama, e porque Ele nos ama, Ele não há de deixar que a gente pereça. Isso não significa não passar por lutas, isso não significa não entrar no campo de batalha, mas significa que aonde acontecer a batalha, o nosso Deus estará conosco. O nosso Deus será por nós. E precisamos lutar com as armas espirituais. Sabe por que a gente sofre tanto? Porque a gente quer lutar com a nossa mão, com o nosso braço. Alguém faz alguma coisa contra você, alguém faz uma coisa contra mim, a gente pensa assim, não, agora eu tenho que dar o troco, eu tenho que fazer dessa maneira, eu tenho que fazer assim, quando na verdade a mão de Deus é a nossa justiça. O braço do Senhor é aquele que faz, não nós. Imagina os 300 minguadinhos, e como Deus está dizendo para Gideão, olha, vai com esse punhadinho de gente, em contrapartida aquele mar de gente, como areias do mar. Queridos, em nome de Jesus, que nessa noite o Espírito Santo do Senhor esteja reforçando na minha e na tua vida o amor que vem do Pai, um amor inabalável, inapagável, um amor que não retrocede nunca e que estará comigo e com você em qualquer circunstância, diante de qualquer exército. Basta olhar para Apocalipse e ver o que Apocalipse registra. Apocalipse registra a vitória de Cristo e a vitória da igreja. Queridos, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Não há chance de derrota. Nem no pior das hipóteses, empate. A igreja sempre sairá vencedora, porque a bandeira da igreja é Jesus Cristo. O estandarte da igreja é o próprio Senhor Jesus, aquele cuja cruz selou o plano de redenção sobre a minha e sobre a tua vida. Nós somos amados de Deus. Você e eu somos amados do Senhor. Você pode se sentir fraco, você pode se sentir minoria, mas olha, Deus está mandando nessa noite, pega a sua tocha, pega esse vasinho, pega a sua buzina e se prepara, porque a vitória vai chegar. Porque você sairá vencedor, porque eu estou com você. Lá o exército é grande, lá a coisa é poderosa, lá o negócio é brabo, lá as circunstâncias são difíceis, mas quem está com você é o Senhor dos exércitos, é o Deus e Senhor de todas as coisas, e Ele está chamando a mim e a você nessa noite, a reconhecermos o amor de Deus,
o amor dele por mim, por você, mesmo na hora da dor, mesmo na hora da batalha, mesmo na hora do enfrentamento, mesmo na hora das impossibilidades. Eu quero sair daqui nessa noite dizendo, Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor não precisa de nada meu para o Senhor agir, o Senhor age por si mesmo. Eu é que preciso me colocar no teu altar. Eu é que preciso me colocar no centro da tua vontade. Senhor, eu quero sair daqui hoje, mas não funcionando pelo meu GPS. O Senhor é que dá as coordenadas. Se o Senhor mandar virar à direita, eu vou virar à direita. Se o Senhor mandar virar à esquerda, eu vou virar à esquerda. Se o Senhor mandar eu parar, eu vou parar. E aí, irmãos, nós contemplaremos a vitória do Senhor. Porque ela é certa. Ela é mais do que certa. E ela está vigente e estará por todo sempre. Porque quem caminha com o Senhor é vencedor. Amém?